Neste momento, nós vamos dar início à nossa série de estudos bíblicos sobre os profetas. Nós acabamos de estudar as pregações do livro de Atos dos Apóstolos, algumas de Pedro, outras de Apolo, do apóstolo Paulo, e todas elas fazendo referência aos escritos de Moisés, dos Salmos e dos profetas. Jesus também, no caminho de Emaús, com os seus discípulos, lhes abre as Escrituras, mostrando tudo o que foi falado sobre ele, sobre o Cristo, em Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, nós estamos agora passando a um estudo bíblico dos profetas. Vamos iniciar essa série de estudos bíblicos buscando Cristo, esta revelação que Cristo mesmo anunciou, de que os profetas falavam dele, explicavam a sua vinda, explicavam como seria o seu ministério, qual a razão da vinda de Cristo. Então essa é a nossa missão, pois já temos uma missão maior de estudar toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Torá até o Apocalipse. Portanto, está certamente incluso neste propósito maior de estudar toda a Bíblia. Nós iremos agora então estudar o livro dos profetas, e já agora referendado pelos apóstolos e mesmo por Cristo, dizendo aos seus discípulos: errais não conhecendo as Escrituras, falando com todo o povo judeu, todo o povo de Deus, porque são elas mesmas que de mim testificam. Quando ali Jesus faz menção às Escrituras, ele com certeza está mais uma vez se referindo a Moisés, a Torá, ao Antigo Testamento, aos Salmos, aos profetas, a todos os livros do Antigo Testamento, considerado ali naquele momento as Escrituras sagradas. São elas que testificam de Cristo. Então vamos iniciar esta série de estudos dos profetas da Bíblia. Vamos começar por Ezequiel, pois é o caminho da mensagem de João Batista, que nós também vimos em nossos estudos anteriores, muitas vezes referido pelos apóstolos, por Lucas no livro de Atos. Diversas vezes cita-se a mensagem de João como precursor de Cristo, dizendo: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, com esse testemunho de João Batista, sempre referendado nas pregações apostólicas, nós temos esta palavra anunciada de uma forma muito mais direta, muito mais clara para o nosso entendimento no livro do profeta Ezequiel. Por isso é que nós estamos escolhendo Ezequiel para iniciar este nosso estudo bíblico, ou esta nossa série de estudos bíblicos, dentro dos livros dos profetas da Bíblia, os profetas do Antigo Testamento. Então vamos ler Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Então vamos iniciar por aqui, mais uma vez, a revelação dos céus, a visão do céu, a visão de Deus. Paulo diz: não fui desobediente à visão celestial. Então se abriram os céus e veio a revelação, porque os céus dominam sobre a terra, os céus controlam a vida na terra. Na verdade, os céus administram a terra. Os reis, os que são colocados, os que são tirados, as situações que acontecem, quando uma terra é entregue na mão do ímpio por castigo à rebelião daquela terra, tudo isto que acontece está no controle dos céus. Os céus permitem
que Nabucodonosor assuma o poder e os céus retiram Nabucodonosor do poder até que ele compreenda esta mensagem, que os céus dominam sobre a terra. Então, os céus vão no controle das coisas que acontecem na terra. Por isso que o profeta vê o céu se abrindo. O profeta tem esta visão. Eu tenho repetido aqui que eu vou realizar este estudo bíblico de uma forma específica, especial, porque eu tive esse chamado dos céus. Os céus se abriram e os céus vieram sobre a minha vida, trazendo essas visões de Deus, essa mesma revelação de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias. Então, o dom que Deus tem concedido a mim me dá a condição de abrir a palavra de Deus e poder dizer: eu já vivi esta situação, eu já experimentei esta visão do céu, os céus já se abriram, os céus já vieram sobre a minha vida, trazendo a revelação do céu, trazendo visões de Deus. Então, claramente, eu me encontro neste texto da palavra de Deus, porque o Espírito Santo veio habitar em mim da mesma forma que em todos os profetas, sacerdotes, homens de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Então, cada vez que leio, que encontramos aqui visões do céu, os céus se abriram, eu me recordo daquela bola de fogo que veio do céu, veio do espaço sideral, veio como um cometa ardendo em fogo e passava as galáxias, passava os planetas, e eu vinha acompanhando esta vinda desta bola de fogo. Ela veio em minha direção em uma velocidade que eu podia acompanhar a passagem dela por entre planetas, entre galáxias, e vinha descendo do mais alto céu, vindo na minha direção. E quando ela se chocou comigo, chocou com o meu rosto, algo que vinha subindo do meu ventre, vinha subindo pela minha garganta e saiu ao mesmo tempo. Eu comecei a falar em outras línguas, falei por 2 dias seguidos, em todas as línguas possíveis, diversas línguas, línguas que eu conheço, línguas da terra, línguas celestiais, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu tive visões celestiais, eu tive visões de Deus, os céus se abriram. Então essa é a vocação profética, para que então o céu venha e comece a ministrar, a falar, a dar discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, revelação do novo de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, por completo. Os céus, então, dominando sobre a nossa capacidade terrena, sendo, então, acrescida pela unção do céu, pela unção celestial, pela sabedoria de Deus, pelos dons do Espírito Santo, pelo próprio Espírito se movendo em nós e tomando conta de todo o nosso ser. O Espírito habita em nós e ele vai também controlando todas as nossas emoções, os nossos pensamentos, vai nos dando revelação, sabedoria, dons espirituais, e ele vai então se envolvendo em nós, conosco, e nós então passamos a trabalhar juntos, a ministrar juntos, a pregar, abrimos a nossa boca e o Espírito Santo fala. Então essa é a vocação profética. Foi assim que Ezequiel recebeu, foi assim que eu recebi, por isso posso estar aqui abrindo a palavra de Deus e trazendo esta visão de Deus, estes céus abertos, o céu vindo à terra e trazendo conhecimento, revelação, porque este é o tempo de Deus, este é o propósito de Deus, como foi aqui nesse período de Ezequiel, o período certo, o tempo de Deus. Deus domina sobre tudo, Deus controla a terra, Deus controla a existência, Deus controla a administração da terra. Não há nenhum governo que vá permanecer na terra se não for pela permissão de Deus. Deus concede, Deus permite, Deus institui reis, Deus retira reis, conforme a sua vontade.
Então vamos aqui ao versículo 2 que nos diz assim: no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então é bem estabelecido o tempo, o rei, a situação, para que nós possamos entender esta administração do céu. Nós vamos acabar percebendo por que Deus está levantando um profeta nesse tempo, porque esse é o dia, porque esta é a hora. Este é o momento político, social, econômico, administrativo. Esse é o tempo de Deus, é o tempo certo em que Deus chama os seus profetas, o sacerdote, o homem de Deus. Ezequiel, o profeta, está aqui sendo levantado nesse exato momento, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Versículo 3: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Essa é uma expressão que nós aqui já falamos sobre o céu se abrindo, visões de Deus, mas também podemos aqui falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então ali Deus o tomou, ali Deus veio sobre ele, como vindo o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Veio sobre ele a mão do Senhor. Então o domínio de Deus, o controle de Deus. A partir daquele momento Deus vai controlar a sua vida. E mais uma vez eu posso lembrar e dizer: Deus controla a minha vida. Veio a mão do Senhor sobre mim, Deus se apossou, se apoderou, Deus me tomou sob o seu controle para realizar a sua obra, para pregar a sua palavra, como um escolhido de Deus, como um vaso nas mãos de Deus. Então é isso que acontece na vida do profeta. Posso dar aqui esse testemunho de estar vivendo esta realidade profética que diz aqui Ezequiel: ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 4: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar que saía dentre o fogo. Nós já sabemos que aqui ele está falando da vinda do Espírito Santo e da manifestação da glória de Deus. Deus está vocacionando o profeta com uma tal visão, porque nós apenas lemos o versículo 1, que nos falou que ele viu visões de Deus no plural, sem especificar, sem dar detalhes da grandiosidade, dos sinais, do que realmente ele viu. Ele diz de uma forma genérica: eu vi visões de Deus. E agora ele começa a detalhar essas visões. É como Paulo dizendo que Jesus apareceu para ele e disse que falaria com ele muitas outras vezes, manifestaria a ele a sua glória, é o seu chamado, é a visão celestial, que vai dar um impacto de mudança na vida do profeta, mas também virá habitar nele, virá controlar a sua vida. Não será apenas na sua imaginação ou na sua ideia, para que ele depois guarde o impacto e continue fazendo a sua vontade, continue sozinho. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha com o profeta. Deus dá a visão e, ao mesmo tempo, o Espírito passa a viver na vida do profeta, se apodera dele, vive junto, vive em comunhão. Os dois são um só, somos um, andamos juntos, nos relacionamos, conversamos, falamos, participamos na obra, somos ensinados por ele anda conosco, ele fala conosco como com Moisés, como um amigo, fala com o seu amigo. Deus nos toma, Deus nos escolhe para, em primeiro lugar, vir habitar conosco como amigos, para juntos
realizarmos a obra, compartilharmos a obra. Agora eu sou um vaso, este vaso preparado, o Espírito Santo veio habitar, derramou a sua unção e ela fica, ela permanece. Eu não vou viver de memórias, eu vou viver cada momento com o Espírito Santo, me dando força, me dando entendimento, me dando alegria no Espírito, me dando sabedoria, revelação. Então é isso que Ezequiel está aqui dizendo. Ele está dizendo a sua visão. Ele viu o vento. Eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Eu compartilhando aqui minhas experiências com Deus, encontro totalmente neste versículo o que eu já disse aqui nos estudos anteriores. Você pode assistir, pode ouvir e saber que isso aqui está no meu testemunho, que o Senhor veio, me envolveu como em uma nuvem, do alto da cabeça até a planta dos pés, todo o meu corpo estava dentro de uma nuvem. Eu sentia ela circulando como uma água com uma composição mais leve, mais suave, com, na minha interpretação, uma maior porcentagem de oxigênio, uma água mais ventilada, mais leve, e dali o Senhor começou a falar comigo. E também o fogo que veio, uma bola de fogo, como um meteoro do céu, veio a revolver-se, um resplendor ao redor dela. Veja a visão de Ezequiel. Quando eu tive esta visão, fui batizado com o Espírito Santo, de maneira nenhuma eu me recordava dessa expressão de Ezequiel. Eu tive essa visão, eu tive essa experiência com toda pureza, com toda clareza, com toda a liberdade, diretamente com Deus. E posteriormente, como agora, encontramos aqui na palavra de Deus, Ezequiel tendo a mesma experiência. Uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo. Ezequiel está descrevendo ainda com mais detalhes a visão que eu tive, o meu batismo com o Espírito Santo. Então agora, sabendo da minha experiência, eu posso dizer, Ezequiel estava sendo batizado com o Espírito Santo. A vocação profética é também um batismo com o Espírito Santo, onde são concedidos dons espirituais. Não só falar em outras línguas, mas também profetizar. Naquela noite em que eu comecei a falar em várias línguas, o Espírito tomou minha vida e me colocou de pé, e eu gesticulava e eu falava em outras línguas na posição de um pregador. Eu anunciava a palavra de Deus em diversas línguas. Então, veio realmente esse batismo com o Espírito Santo, vocacionando Ezequiel para falar, para pregar, para que realmente ele fosse tomado por Deus para o ministério. Ele vai em frente, ele vai ter sabedoria, ele vai ter discernimento, ele vai ter dons de conhecimento, dons de ciência, e ele vai ter autoridade, ele vai ter força, virá poder sobre a sua vida para que ele possa perseverar, continuar no seu ministério, vencer o diabo, vencer as mentiras, vencer os enganos com o poder de Deus, vencer homens, vencer exércitos, saltar muralhas, voar como águia, pisar a cabeça da serpente. Vem o poder de Deus para dar vitória no ministério, no testemunho profético desta palavra, para levantar de manhã com a presença do Espírito Santo, ele nos colocar de pé e ele nos trazer até aqui para, com alegria, meditar na sua palavra. É isso que o Espírito Santo aqui está fazendo também na vida de Ezequiel. Versículo 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Este homem é Cristo. Nós já sabemos que quando os profetas vão anunciar um homem, o filho do homem, que está em Daniel, Ezequiel também,
vai falar: este homem é o escolhido de Deus, este homem é Cristo, é este Filho do homem que vem buscar a humanidade. Esse é o Filho do homem que vai se revelar no tempo de Deus. Esse é o Cristo, é o Messias que virá. Esse é o Cristo que nasceu, que viveu entre nós, que ressuscitou, que venceu a morte, que nos batiza com o Espírito Santo. Então Ezequiel tem uma visão do Cristo, Ezequiel tem uma visão do Messias. Então quando Paulo, Pedro, os apóstolos, Jesus mesmo fala que as Escrituras testificam a respeito dele, e ele é a vida eterna, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por ele. Aqui está um versículo em que é mencionado um homem. Quem é este homem? Este homem é Cristo. Cristo, homem, que veio até nós, se fez carne e revelou a glória de Deus para nós. E nos batiza com o Espírito Santo para que essa obra continue, para que o Espírito Santo continue nos dando força, autoridade, poder, unção, para anunciar com alegria, declarando a vitória do Senhor, a vitória de Cristo. Cristo reina, Cristo venceu a morte, Ele está vivo, Ele está aqui agora conosco. E os seus pés direitos e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Tanto que em Apocalipse 1:15, João tem uma visão de Cristo que aparece para ele com uma descrição semelhante. Luziam como a cor de cobre polido, e os seus pés eram latão reluzente, era como um cobre polido que brilhava, reluzia, de tão pronto que estava, tão preparado, tão bem trabalhado, os pés que anunciam a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho. Então Ezequiel está tendo uma visão de Cristo, está iniciando o ministério com Cristo presente já na vida do profeta. Então este profeta, por isso que ele é tão mencionado por Jesus. Após a sua ressurreição, principalmente, ele chama os discípulos, ele vai se reunir com os discípulos e explica as escrituras dos profetas, de Moisés, dos Salmos, do Antigo Testamento, e diz: eu estava ali em Ezequiel, eu sou aquele homem que apareceu para Ezequiel. Ali eu falei com Ezequiel, eu mesmo que agora estou aqui falando com vocês, eu estava lá falando com os profetas. Então leiam os profetas, me entendam através dos profetas, entendam esta palavra, entendam, conheçam a mim, conheçam ao Cristo, conheçam a minha revelação, entendam o meu evangelho, entendam a minha obra, estudando Ezequiel. Por isso nós aqui estamos na direção do Espírito Santo, iniciando por Ezequiel. Porque Ezequiel, logo no início da sua palavra profética, do seu livro profético, da sua revelação, ele já tem uma visão de Cristo. O homem, que o versículo 7 inteiro diz assim: e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido. Este é Cristo, com os dois pés direitos, com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus a respeito de quão formosos são estes pés daqueles que anunciam a boa nova. Quem é que anuncia a boa nova? Quem tem Cristo, quem é batizado com o Espírito Santo e tem a palavra de Cristo dentro de si. Como o profeta Ezequiel. Então há uma ligação entre nós, hoje, nosso ministério profético, o ministério apostólico, profético, das boas novas, em que Paulo cita a palavra profética dos pés que anunciam as boas novas, dos formosos pés. Estes pés são os pés de Cristo.
Cristo que andou entre nós, que viveu entre nós, que foi homem, viveu como homem, apenas esteve encarnado entre nós, trazendo o conhecimento do Pai, revelando o Pai, revelando a Deus como caminho, verdade e vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. É este que Ezequiel está recebendo, é este que vai andar com Ezequiel. Esta visão celestial significa que o céu está chegando à sua vida. Cristo está vindo habitar nele, o Espírito Santo está sendo derramado sobre ele, ele está sendo ungido neste ministério profético. Apocalipse vai dizer que os servos de Deus são os profetas, ou que são profetas todos os servos de Deus. Cristo habita nos seus, o Espírito Santo se move nos seus, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus, não nasceu de novo. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Então esse Cristo, o Cristo de Ezequiel, dos profetas, tem que habitar em nós. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, buscá-lo para encontrá-lo. Mas este encontro não é teórico. Este encontro não é apenas uma anedota, uma história contada. Este encontro é real, é verdadeiro, não é um simulado de encontro, mas é realmente em espírito e em verdade. Inclusive, nós não podemos brincar com encontros com Deus, porque as pessoas ficam iludidas, enganadas, proclamando que tiveram um encontro com Deus. O encontro com Deus é um encontro com o fogo de Deus, com o vento de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É o encontro com Cristo. E Cristo está entre nós. Cristo vem, o Espírito Santo vem, ele é derramado, ele habita em nós de verdade, nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá ousadia. E nós brincarmos, e nós iludirmos alguém, dizendo que ela já teve um encontro com Deus, sendo que este encontro real e verdadeiro não aconteceu, é tirar desta pessoa a oportunidade de que ela continue buscando até encontrar e receber e ter um encontro real com Deus, verdadeiro. Versículo 8 diz assim: e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Então, nós temos aqui, ainda no início, uma visão celestial, uma visão que impactava o profeta. E assim o profeta via andar, via rosto, ele via então direção, ele via sabedoria, ele via controle, ele via poder. Ele realmente estava num processo de unção, de batismo com o Espírito Santo, de revelação da glória de Deus. O resumo no final do profeta será este: aquela era a revelação da glória de Deus. Deus estava enviando sobre mim a sua glória. Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é este ministério. A glória de Deus é esta obra. A glória de Deus é esta unção de Deus. A glória de Deus é tudo que Deus tem para te dar, para derramar, para trabalhar, para te ensinar, para te guiar, para mover a sua vida no poder, na unção do Espírito de Deus. Essa é a manifestação da glória de Deus, porque é a glória de Deus possível para o ser humano. Não é a glória total de Deus, pois esta é muito além dos céus, é maior do que tudo, mas é a glória que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer derramar a sua glória, o seu poder, a sua unção, a revelação dos céus. Deus quer te dar visões dos céus para que você realize a obra de Deus com poder, com sinais
cooperando com a obra, com a pregação, com o ensino, com a evangelização, com o discipulado. Versículo 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4, tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4, tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Então aqui a revelação de Cristo, revelação da criação, revelação de que o céu está no controle das forças da terra, os animais, as suas inclinações, a sua força, o seu trabalho, o voo da águia, a força do leão, a coragem, a ousadia, o trabalho, a perseverança do boi no pasto, o serviço do boi, o trabalho do arado, o trabalho em geral da obra, da terra, da obra de Deus. Então aqui está uma revelação que mostra forças da terra reveladas no céu. O céu domina, o céu controla as maiores forças da terra. Tudo que há na terra é controlado pelo céu. Se Deus ordenar, o céu se fecha. Se Deus ordenar, o céu se abre. Se Deus ordenar, a bênção é derramada sobre a sua pátria, sobre a sua nação. Mas se Deus reter, Deus retira os seus olhos, a sua bênção da sua terra, e a sua terra entra em um período de guerra, de trevas, de confusão, de sofrimento, como tantas nações já passaram por momentos devido ao desconhecimento da palavra de Deus, a ignorância em relação à palavra de Deus, e por passarem tempos, às vezes uma geração, como o povo de Israel no período dos juízes, durante tanto tempo, se esquecia de Deus, nascia uma geração que não era ensinada a respeito de Deus, da sua vontade, da sua palavra. Então vinham períodos em que Israel era dominado por outros povos, outras nações, escravizaram Israel por tantas vezes, e a palavra de Deus alertava: vocês serão abençoados quando obedecerem a minha palavra, quando guardarem os meus mandamentos, quando fizerem a minha vontade. Porém, vocês serão amaldiçoados quando desobedecerem a minha palavra, quando forem negligentes à minha obra, ao meu testemunho, ao ministério ao qual eu os tenho chamado. Então nós já temos aqui essa palavra do controle de Deus. Deus abençoará e terá misericórdia de quem Ele quiser, de quem o agrada, de quem Ele escolher. E virá tempos difíceis, de tribulação, sempre que uma nação abandonar a palavra de Deus, uma nação que já recebeu a palavra, uma nação que já conhece a palavra e é negligente, de uma forma especial, como Deus disse a Davi. Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus, que saberia ordenar a sua casa. Mas quando um homem e uma mulher recebem a palavra de Deus, mas não ordenam a sua casa, não ensinam a nova geração a obedecer a Deus, Deus pune esta nação. A nova geração, ela sofre as consequências de não ter sido ensinada de acordo com a vontade de Deus. Isto é um ministério, isto é algo importantíssimo, é um trabalho sacerdotal dos pais, de aprenderem a palavra de Deus, zelarem por esta palavra, terem cuidado de ensinar aos seus filhos, ensinar às próximas gerações. Mas muitos pais, mães e pais são negligentes nesse seu ministério, não ensinam a criança desde pequena o caminho que deve andar. E hoje nós temos uma geração, uma nova geração longe da presença de Deus, porque não foi no Brasil devidamente ensinada
por pais e mães que assumiram a sua função, sua tarefa sacerdotal. Nós vemos ali que Moisés, na unção do Espírito Santo, dizia: ensina as crianças, conte a história, assentados, andando pelo caminho, escreva nos umbrais, façam alguma coisa, mas ensinem a obedecer a Deus, ensinem a nova geração a conhecer quem é Deus, glorifiquem a Deus, sirvam a Deus, como Josué se propôs com entendimento, com força, com sabedoria. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um compromisso com a minha casa de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a respeito de Deus, de glorificar a Deus através da obediência a Deus, passando, ensinando a sua palavra. Versículo 11: e o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Então, até aqui, nós chegamos ao versículo 12, neste estudo, em que nos fala sobre o Espírito. Ezequiel está aprendendo que estavam todos na direção do Espírito. Cada qual andava diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam. O Espírito Santo guia a minha vida. O Espírito Santo me dirige. O Espírito Santo me trouxe até aqui. O Espírito Santo me dá a palavra. O Espírito Santo me ensina. Minha vida está entregue ao Senhor. Tudo entregarei, sim, a Ti, Jesus bendito. Por Ti tudo deixarei. E vem o Espírito e toma posse. Se você se entrega: Senhor, agora eu só vou onde o Senhor me guiar. Senhor, agora eu preciso que o Senhor me ensine o caminho. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero estar contigo. Quero que o Senhor esteja comigo. E o Senhor responde esta oração e vem habitar em você. Ele passa a guiar os seus passos, a sua mente, a sua vontade, a sua inclinação para o serviço de Deus, para a glória de Deus. E aqui Ezequiel também está aprendendo dessa forma. Essa mesma unção profética que eu tenho testemunhado estava sobre Ezequiel. O Espírito Santo guiava aquela obra. Ele teve esta revelação da direção do Espírito Santo. Ezequiel vai levar a palavra profética na unção, na direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você também possa receber esta unção profética da direção do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.